de tempo em tempo, e muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquilo que a gente faz. Mas há um lugar de misericórdia, há um arrependimento de distância, que o Pai possa gerar, porque até o arrependimento vem dele. Nós lemos em Romanos que ele que gera o arrependimento. E eu te peço, em nome de Jesus, não perde o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Clama para que ele gere arrependimento em ti. Amém? Amém, Débora? Glória a Deus? Amém. Aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Viemos de uma semana de oração abençoada. Glória a Deus. Deixa eu frisar com vocês aqui uma coisa que eu notei que eu não fiz das outras vezes. Toda a última semana do mês, né, que antecede a ceia, é semana de oração na igreja. Então, de segunda a sexta, de noite, rola a oração. E está aberto para todos nós virmos. Ninguém é neto de Jesus aqui, certo? Ninguém é neto de Deus aqui, beleza? Então, quando a gente vem e percebe esses movimentos, a gente precisa mergulhar, amém? Então, o meu convite é para que a gente mergulhe juntos, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite hoje? O Júnior, o Thomas, está nos visitando, é a primeira vez, Samuel? Não é, né? Eu já falei contigo. Então tá, nós temos ali o Júnior e o Thomas que já vem no sábado, e tem o Samuel aí. Glória a Deus. Samuel, faz assim só para o povo te ver aí. Seu Samuel, lindo, 13 anos, solteiro. E vai esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir com o nosso pacto, a nossa aliança de segurar as bexigas. Amém? E de segurar as idas no banheiro e água. Eu prometo ser muito rápido, dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero pedir para que tu abra a Bíblia em Romanos. Capítulo 4. Quem aí tem caderninho? Levanta a mão. Deixa eu estimular vocês. A gente grava as coisas quando a gente escuta, mas a gente grava muito mais as coisas quando a gente escuta e escreve elas. Então eu quero estimular vocês a estarem com um caderninho. Por que não um papel? Porque um papel, às vezes, ele se perde. Mas um caderninho, que seja o teu caderninho. Aqui, ó, o meu devocional com Jesus. Vou anotar as pregações, eu vou anotar o que ele está falando comigo. Amém? Então, quero estimular vocês a fazerem isso. Isso vai ajudar a gravar. E outra coisa que eu quero estimular vocês, quem aí tem marca-texto? Pintem a Bíblia de vocês, destaquem. Se quiserem, escrevam. Tem hoje bastante Bíblias de escrever, espaço de anotar. Se não tem espaço, faz uns garranchos no canto que tu entenda. Mas é importante também, vai fazer com que a gente grave mais as coisas. Dito isso, Romanos 4, verso 13. Ô Vitor, tu senta aqui comigo. Vamos deixar um vazio aí, por favor. Essa semana eu li... gente, esqueci de falar de Provérbios, né? Quem é que curtiu aí nossa leitura de Provérbios? Foi bacana.
Foi bem legal. Foi para mim, foi muito louco. Estava conversando ontem. Parecia que naquele dia que tinha aquele capítulo, eu tinha que viver aquilo. É tão prático, né? Eram textos, muitas vezes, que me confrontavam a viver aquilo naquele dia. Então, a gente já está pensando e entendendo em Jesus um próximo livro para a gente ler juntos. E a gente tornar isso mais um hábito, né? Para a gente fazer isso em grupo e estar falando a mesma coisa. Amém? Vocês recebem o desafio? Glória a Deus, o Lucas recebeu. Romanos 4, verso 13. Deixa eu abrir a NVT também. Eu vou ler na NAA e eu vou falar alguns versículos na NVT também. Mas antes, vamos orar. Bota a mão no teu coração. Pai, é diante da tua palavra que a gente está. Tu é o autor da nossa vida. É diante da tua palavra que nós estamos e é pela tua palavra que todas as coisas existem e subsistem até hoje, Senhor. Pelo poder da tua palavra, tu criou todas as coisas. É a tua palavra que diz quem eu sou, é a tua palavra que diz quem os meus amigos são. É a tua palavra que nos libera de amarras, de sentenças, de enganos. É a tua palavra que transforma aquilo que era maldito, aquilo que era maldição, em bênção. É a tua palavra que nos tira de um lugar de escuridão e nos coloca num lugar de luz. É a tua palavra que diz que o solitário, ele habita em família. E basta uma palavra tua nessa noite para que a minha vida, para que a vida dos meus amigos seja profundamente mexida, Pai. Eu te peço, faz isso nessa noite. Faz isso nessa noite. Desfaz, Senhor, em nome de Jesus, todos os pensamentos errados. Desfaz todo o engano. Desfaz, Pai, em nome de Jesus, toda mentira que nós acreditamos a respeito de nós mesmos e a respeito de Ti, a respeito de quem Tu és, Senhor. Eu preciso ser livre para que eu acesse tudo que Tu tem para mim, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, Pai, pelo que Tu já fez nessa noite. Amém. Amém. Vai dizer assim então, verso 13. A promessa, ele está dando toda uma palavra ali, um contexto antes sobre fé e sobre o fato de Abraão ali ter sido justificado não pela lei, até porque não existia a lei enquanto Abraão vivia. Todo mundo conhece Abraão aí, né? Então não existia lei enquanto Abraão vivia. Então Paulo está trazendo aqui um entendimento de que não foi a lei que justificou Abraão, mas foi sim a fé que ele teve em Jesus, em Deus, né? Enfim. Então ele está falando disso, da fé. Verso 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou à sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Esses dois versículos eu quero ler na NVT também contigo. Mari, não sei se a gente consegue, o Saulo está aí, ó, Mari, não sei se a gente consegue se ajudar aí para agilizar. Deixa sempre na NVT aqui. Pois a lei, volta um versículo. Portanto, se a herança prometida ali é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada. A gente já vai se entender melhor, tá? Porque a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então, sem lei eu não sabia o que era pecado. Então, eu não ia estar quebrando nada. Então, a lei, ela torna a ira de Deus. Deus pode se irar porque a gente desobedece, porque existe a lei e a gente desobedeceu ela. Entendeu? É esse exemplo que ele está trazendo. Continuando. 16. E essa é a razão porque provém da fé.
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Presta muita atenção nesses próximos versículos, amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Vamos ler 18, 19 e 20 aqui pela NVT também. Posso ter os olhos aqui, se não tem NVT. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, presta atenção, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, diz assim comigo, Deus lhe tinha dito. E esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse, diz assim comigo, ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. E em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, deu glória a Deus. Uau, meu Deus. Vamos continuar lendo. 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Meu Deus. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Eu quero falar hoje sobre fé de novo. Porque hoje, vindo para cá, eu me lembrei que há 3 meses atrás eu preguei 2 vezes sobre fé e até fui ouvir, né, no tempo que eu tive, ouvi eu falando com a minha voz de taquara rachada na velocidade 1.5, pensa, parecia o Alvin. Mas eu ouvi ali pelo menos alguma coisa por cima do que eu tinha falado naquele tempo. E eu percebo, e isso eu já falei também em outras palavras, o Senhor voltando e querendo firmar, estabelecer algumas coisas com a gente. E Deus falou comigo ontem e confirmou através da vida da Esther. O Lucas e a Esther foram lá em casa e a Esther falou assim uma coisa sobre fundamentos, sobre coisas rudimentares, a gente tocar nessas coisas, né? E Deus tinha falado comigo uma palavra que era ponto de partida. Eu fiquei, ponto de partida. E isso me remete de novo a falar sobre fé. E aí eu chego aqui na igreja, tá a oração acontecendo, eu chamo alguém, pergunto como esse alguém tá, diz que não tá bem. E aí ele diz que ele não tá se sentindo bem, que a semana foi ruim.
E aí eu percebo, é Deus confirmando, para a gente estabelecer pontos de partida na nossa vida. E aí, para quem não estava aqui, para quem estava aqui, eu só estou repetindo algumas coisas. Pastor Luiz Carlos, do Centro de Recuperação, ele cita um texto. E ele diz assim, ó, o justo vive da fé. E quando ele citou aquele texto, e eu com a palavra para trazer sobre fé, eu me ri com o Senhor, sim, ponto de partida. O Senhor me lembrou mais uma vez, ponto de partida. Eu quero estabelecer comigo e contigo aqui sobre fé. Fé. O meu justo vive da fé. E se retroceder, o meu coração, isso é o Senhor falando, não tem prazer nele. Não há como viver com Deus se não for pela fé. Ainda em Hebreus vai falar assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador dos que o buscam. O mesmo Hebreus vai falar que fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquilo que não se vê. E o mesmo Hebreus, depois de citar esse texto, vai falar uma série de pessoas, inclusive Abraão, que viveram pela fé. Não há como nós estarmos nesse lugar e não compreender que o ponto de partida para minha e para a tua vida, para o acesso das coisas que Deus tem para mim e para ti, é por meio da fé. Porque o que eu sinto é instável, o que eu sinto é circunstancial, o que eu sinto que outra palavra? Passageiro, essa leve e momentânea tribulação, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui todas essas tribulações que querem gerar em nós engano, todas essas coisas são passageiras. Mas a fé é firme. A fé em Deus é firme. Por meio da fé, Hebreus vai falar que várias pessoas alcançaram bom testemunho. Por meio da fé, esse cara é chamado para sair de uma tenda. Gênesis 12, acho que é 12. Cara, sai da tua tenda, sai aí. Olha para as estrelas do céu. Pensa, quero que tu pense de uma forma com a tua mente de hoje, tá? Com a tua mente, com o teu coração de hoje. Se o Senhor te pedisse assim, ó, sai daqui dessa sala aqui, vai lá para a rua e olha as estrelas do céu. Ah, legal. Olha aqui a areia da Arita Ragô aqui, da Dona Alzira. Olha aqui, essa aí vai ser a tua descendência. Agora, sai do lugar onde tu tá e me segue, vai para um lugar que tu não sabe qual é. Tu iria? Eu, parando para pensar de uma forma, talvez eu fizesse milhões de perguntas. Mas e a Aline? Mas e agora, minha filha? E todas as coisas que eu tenho? E a minha família? E tu, que perguntas tu faria? Desse texto que nós lemos, do capítulo 4, verso 13 até o 5, capítulo 5, verso 2, tanto na NVT como na NAA, 8 vezes aparece a palavra fé. Sabe quantas vezes aparece a palavra sentir? Nenhuma.
E eu quero que tu compreenda que a fé é o que me habilita e o que te habilita a acessar as promessas de Deus. Como é que vem a fé? Quem é que sabe me dizer como é que vem fé? Como é que a fé vem? Como é que a fé é gerada? Quem se arrisca a chutar alguma coisa aí? Ouvir a palavra de Deus, Jesus Lourenço. Alguém mais arrisca alguma coisa? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu quero que a gente volte a olhar lá no capítulo 4, no verso 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Não diz que ele sentiu, ele creu. Porque o sentir dele era contra a esperança. Como assim? Eu tenho 100 anos. Como assim eu vou ter filho? Olha o ventre da Sara, tem 75 anos. É isso aí, né? É isso? Não me lembro. É isso aí? Mas enfim, ela não podia. Como assim? Mas ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, ele levou em conta, eu parei para meditar nisso. Ele ouve algo de Deus, porque ali cita o que diz lá em Gênesis: assim será a tua descendência. Ele se apegou naquela palavra que Deus tinha dito. De onde vem a fé? Como é que o Lourenço disse? Me ajudem, vamos tornar dinâmico o negócio. Como é que vem a fé? De ouvir a palavra de Deus. Então Abraão, ele ouve a palavra de Deus, e isso gera nele o quê? Fé. E ele pode pegar essa palavra e olhar para a realidade, olhar para a circunstância. A palavra de Deus diz que ele levou em consideração a circunstância, ele levou em consideração a sua idade, ele levou em consideração a esterilidade do ventre de Sara, mas sem enfraquecer na fé. Sabe o que tem acontecido comigo e contigo? Nós viemos nesses lugares, nas reuniões, nós nos encontramos nos grupos caseiros, nós ouvimos uma boa pregação no YouTube, e naquele momento isso gera algo em nós, mas quando nós levamos em consideração a circunstância, a palavra de fé é roubada. E aí nós nos reunimos, e aí nós estamos assim: para mim essa palavra, gente, é para mim essa palavra. E aí nós estamos: pois é, eu não comprei meu carro ainda, né? Eu queria tanto, mas Deus sabe, aleluia. Mas meu coração está aqui: quando é que vai acontecer, Jesus? Eu quero crer em Ti, mas... E eu vacilo na minha fé. Eu gosto eu não sei se foi a NVT ou a NA, como eu li nas duas, mas diz que ele não vacilou. Eu acho que é na NVT. Bota aí, é o 20, né, que diz isso, ou o 19. Abraão, em nenhum momento Abraão, na promessa de Deus, vacilou. E eu vejo a minha fé vacilando. Eu falei de algo material aqui, é um exemplo da minha vida mesmo, mas eu quero que a gente pare para pensar nas coisas que Deus já liberou a respeito da minha e da tua vida. Quem tem palavra de Deus aqui? Quem em algum momento já recebeu algo de Deus, alguma palavra de Deus? Levanta a mão, sem vergonha, quem já recebeu. E sem vergonha também, quem ainda não recebeu. Hoje, em nome de Jesus, vai ser liberado do céu palavra para as nossas vidas. Palavras que norteiam. Palavras que norteiam. Paulo, quando está orando por Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,18, vai dizer assim, ó: Timóteo, te fortalece nas palavras que foram liberadas ao teu respeito. Vamos ler esse texto.
Bota aí, por favor, 1 Timóteo 1,18. Quero que a gente preste atenção na importância das palavras de Deus, porque a fé vem por onde? Ouvir o quê? O quê? O quê? Olhem só. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, baseado nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. A NA vai dizer, combate o bom combate firmado nelas. Ou seja, as circunstâncias vão vir contrárias às palavras que tu recebeu, mas te baseia nelas, olha para elas, que a tua fé esteja nelas. Então quem recebeu palavra, ei, para onde tu está olhando? Léo, para onde tu está olhando? Que não para a palavra de Deus, porque a fé vem por onde? Ouvir o quê? Nós somos fortes. E eu quero te estimular a crer nisso. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz assim, tu é forte. Mas sem arreganho, sem do tu é forte. Diz que tu é forte, mano. Sabe por quê? Porque muitos da idade de vocês, muitos da minha idade, têm tirado as suas vidas porque acham que não são fortes, estão sendo enganados. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Jovens, eu vos escolhi porque sois, e a palavra de Deus permanece, está em vocês. Essa é a verdade de Deus ao meu e ao teu respeito. Então cutuca de novo, tu é forte, cutuca. Olha para trás agora, olha para frente, diz, tu é forte. Vocês são fortes. Que a palavra de Deus permanece em vocês. Que isso gere fé no meu e no teu coração. Não são as circunstâncias que definem quem vocês são. Não são as circunstâncias que definem quem eu sou. Eu posso olhar para elas, eu levo em consideração, mas elas não vão me fazer enfraquecer na fé. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Tinha outras coisas anotadas aqui, mas eu quero ler Hebreus 11. Vamos lá. Oh, Pai. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. E eu sei, Pai, que essa palavra ela não é minha. Ela é do céu para nossas vidas, Pai. E eu te peço, gera fé através das palavras que têm sido liberadas nessa noite. Assim como nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo. Relembra os meus irmãos das palavras que eles receberam tempos atrás. Relembra os meus irmãos agora, Pai, em nome de Jesus. Para aqueles que têm se sentido fracos, eu te peço, relembra, para que o sentir não faça mais parte, mas o crer seja o princípio da nossa vida contigo, seja o nosso ponto de partida. Em nome de Jesus. Verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A palavra da fé é poderosa para criar.
por isso, sem medo de errar, eu digo que vocês são fortes, por mais que vocês não percebam, por mais que eu não perceba, porque a palavra da fé, ela é capaz de criar. Haja luz e agiu. Nós ouvimos uma palavra do Rodolfo Abrantes quando nós viajamos lá numa conferência, né, em maio, eu acho que foi. E ele disse assim, num outro contexto: não há como fugir do que Deus diz. Então, se as palavras elas criam, se a palavra da fé é poderosa para tirar eu, um nego ruim, de uma vida sem perspectiva, se é capaz de tirar o Thomas de uma vida sem perspectiva e plantar ele numa família de muitos irmãos, a palavra de Deus é poderosa para criar. Laura, a palavra de Deus é poderosa para criar. A palavra de Deus é poderosa e nós não podemos diminuir essa verdade baseado no que eu sinto. Hoje nós somos uma geração, éramos, estou tentando corrigir profeticamente. Ontem, como é que eu vou dizer isso? Nós hoje éramos antigamente uma geração sentimental que se guiava a partir do que nós ouvimos hoje. Faz o que teu coração diz. Mas o que a Bíblia assinado quincas, Satanás. Mas o que a Bíblia diz? Enganoso é o mais do que todas as coisas. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Olhem só, o segundo ponto da pregação. Porque a fé vem por onde? Ouvir o quê? O que alimenta, então, a minha fé? O que alimenta a minha fé? E é por isso que nós não vamos trocar nenhum princípio. Nós não vamos trocar nenhum princípio, porque o que importa para minha e para tua vida é a palavra de Deus. Então, se tu vem para cá e tu acha que tu vai encontrar outras coisas, eu vou te dizer, tu vai vir aqui e vai encontrar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera fé, e a fé ela é poderosa para tornar um ser que não era um ser que é, filho amado do papai. E é isso que tu é, um filho amado de Deus. Amém? É isso que eu queria trazer. E com isso eu quero frisar mais umas coisas com vocês do que eu repeti no início. Eu quero estimular de verdade. Antes eu achava que, e eu ainda acho em algum grau, mas eu vou falar como líder de vocês. É legal, eu leio bem mais no celular hoje do que eu leio na Bíblia, de papel. É uma ferramenta que nos ajuda no dia a dia ali, quando quem anda de ônibus, vou conseguir ler no ônibus, né? Enfim. Mas eu quero estimular vocês. Tenham e tragam Bíblia de papel. Primeira coisa que eu quero estimular vocês. Segunda coisa que eu quero estimular vocês. Tenham um caderninho onde vocês anotem. Deus falou comigo hoje. Se o nosso filho fosse menino, o nome dele seria Natan. Porque Deus falou com a gente um dia e a gente anotou. Quando vier o nosso outro filho, vai ter um outro nome que eu ainda não sei se eu posso revelar. Uma cloro, né? Porque a gente anotou. Deus,
através do profeta Abacuque, capítulo 2, vai dizer assim para ele: olha, escreve a visão. Escreve com uma letra bem grande, para que aqueles que estiverem passando correndo, até esses, consigam enxergar. Olha a importância que é dada para escrever. Por que eu e tu podemos ter isso aqui hoje? Porque alguém ouviu algo de Deus e... Então eu quero estimular você. Segunda coisa, escreva. Vocês recebem o desafio? Eu vou cobrar, eu vou ser chato, eu vou ser o tio chato, tiozão. Porque eu creio que isso vai fazer com que a gente e quando a gente estiver num dia mau, a gente vai voltar lá, ó, Deus falou comigo no dia 1º de julho de 2022, que a palavra da fé, ela cria, que Abraão, ele olhou, ele levou em consideração a realidade dele, mas isso não fez a fé dele enfraquecer. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus, estou bombado de fé de novo, eu vou, amém, está fazendo sentido. A gente precisa ser prático nessas coisas. Então fica de pé, em nome de Jesus. E a minha primeira oração nessa noite, e agora assim, com todo o amor do mundo, e o Senhor preparou esse ambiente mais íntimo para nós, para que a gente pudesse, sem vergonha nenhuma, se lançar. Aqueles que levantaram a mão quando eu perguntei se receberam uma palavra e disseram que não, passem aqui na frente, em nome de Jesus. É hoje. É hoje. É hoje, tu crê, Samantha? É hoje? É hoje, Isa? É hoje, Stephanie? É hoje? Aleluia! O Senhor está nesse lugar. Algo do céu está sendo liberado para nós aqui.